Nós também queremos agradecer muito a sua presença, a sua participação. Você tem sido bênção para cada um de nós, à medida que interage conosco, que manda um recado carinhoso, que compartilha um testemunho do que Deus tem feito, do que Deus tem falado, como Deus tem ministrado a você e a sua família. Tem sido um privilégio estar com você. Tem sido uma alegria para a gente, um presente para a gente poder desfrutar desse momento com cada um que conecta a igreja, as nossas redes sociais, e nós não temos dimensão de onde que está chegando cada palavra que é mencionada aqui. Dr. Russell Shedd, antes de falecer, ele usou uma frase que marcou a minha vida. Alguém gravou o vídeo e ele dizendo assim: está sendo muito bom a oportunidade que eu estou tendo de desmamar desse mundo. Eu fiquei pensando nisso. Hoje eu trouxe à memória também o que o irmão José, pai de nosso irmão Enéas e sogro de Cristina, disse. Esse mundo está muito, segundo as palavras dele, nojento. Então, eu prefiro me encontrar com o Senhor. E eu, pedi ao Senhor essa semana, Maranata, eu falei, vem, Senhor Jesus. A gente está enfrentando um momento muito difícil, mas enquanto ele não vem, nós temos um dever, nós temos uma responsabilidade, que é de compartilhar a palavra de Deus, de levar ao maior número de pessoas o evangelho que transforma, as boas novas da salvação. Nós não podemos ficar calados. Nós temos que falar a tempo e fora de tempo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo é o presente, que Jesus Cristo é o Natal dos homens. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você. Hoje, quero abrir o meu coração. O desafio, no início da semana, postado por Jocilene, foi que nós lêssemos todo o Evangelho de Lucas. Um capítulo por dia, desde o começo de dezembro. Vamos ler 24 capítulos e quando chegarmos no 25, que é o Natal, nós teremos lido todo o Evangelho de Lucas e estaremos por dentro de toda a história do Redentor, daquele que é eterno, daquele que é o presente de Deus a essa humanidade. E nós saímos do Thanksgiving e já os nossos olhos estão voltados para o Natal. Mas o que é Natal? O que é o Natal? Num ano tão atípico, num ano tão diferenciado, como podemos também fazer diferença para que o Natal, para muitas pessoas, possa ser diferente? Eu tenho sempre nessa época ministrado na Liberdade de trazer a ideia do Natal. Lembra que eu falo que as casas estão iluminadas, mas as almas estão escuras. Que há na mesa a comida, mas tem fome de algo superior e algo melhor no coração de cada um. Que nós compramos presentes, mas não tem presença, não tem abraço, principalmente agora, nesse distanciamento. Nós vemos que no Natal, muita gente quer estar juntos, mas cada dia se sentem mais isolados. O que é o Natal? É comércio? É data que é estipulada? Ou é a razão de festa? É a celebridade maior? É o presente maior que é dado a esse mundo? Quantas vezes no Natal celebramos o nascimento de Cristo, mas o deixamos fora? Não convidamos o aniversariante para estar no ambiente no qual estamos celebrando o seu aniversário. Então, hoje, eu quero pensar sobre esse significado do Natal. Quando fala em Lucas, capítulo 1, versículo 31, que Jesus Cristo é o Salvador divino. Jesus Cristo é o Salvador divino. Jesus Cristo é o presente. Jesus Cristo é o melhor projeto de vida. Jesus Cristo é aquele que é a razão de tudo acontecer. Jesus Cristo dividiu história. Antes de Cristo, depois de Cristo. Jesus Cristo é aquele que veio para dar vida e vida que vale a pena ser vivida. Vida de coisas
que nos atrapalham até mesmo de celebrar e de mostrar algo novo que ele tem para oferecer a cada um de nós. Eu quero falar que quando ele, foi anunciado, Maria, a sua mãe, recebeu do anjo essa ordem, Lucas 1:31, e conceberás e darás à luz um filho e vai colocar o nome dele de Jesus. Esse nome tem poder. Esse nome é transformador. Esse nome, ele faz por nós muito mais do que pensamos ou imaginamos. Esse nome é presente para muitos. Esse nome é o presente de Deus a esse mundo. E esse nome enumera as coisas maiores que esse mundo pode ter a oportunidade de conhecer. Porque o maior ser, Deus, ele tomou a maior decisão de amar este mundo de uma forma mais intensa, de uma maneira tal, que ele deu a maior dádiva, que é seu Filho, para que você tome a maior decisão de crer e receba o melhor presente, a vida eterna. João 3,16. Esse é o significado do Natal, que Jesus Cristo é o Salvador que veio do céu para nos dar vida, para tomar na cruz o nosso lugar e para que, através disso, nós pudéssemos ter a certeza de que viveríamos eternamente. E a eternidade está dentro de cada um de nós. Se aceitarmos esse presente, teremos vida eterna. Se não aceitarmos, teremos morte eterna. Então, a partir de Lucas e da leitura dos 6 primeiros capítulos, que foram os 6 primeiros dias desse mês, eu quero trazer em cada capítulo uma reflexão para a gente. Então, nós vamos começar falando que, quando Maria recebeu essa notícia, eu quero trazer no primeiro capítulo, que no primeiro capítulo tem, as mães de João Batista, tem aqueles Zacarias, tem o nascimento de João Batista, o prenúncio do nascimento de João Batista, tem o prenúncio do nascimento de Jesus a Maria, mas quando ele fala assim, que Maria recebeu essa notícia, e quando ela recebeu, os anjos anunciaram o nascimento dele aos pastores. E diz assim, em Lucas capítulo 1, versículo 37 e 38, que a promessa divina nesse Natal, ela precisa de estar adequada à reação humana. Ou a promessa divina e a reação humana precisam se adequar. Olha, o anjo veio e disse a Maria, Maria, você vai conceber e vai dar à luz a um filho e você vai colocar o nome dele de Jesus. E Maria disse, mas como? Eu não tenho relação com homem algum, eu não sou casada. Maria, não se desespere. O que está sendo gerado em você é pelo Espírito Santo. Sabe, o que está gerado dentro de mim, o que está gerado dentro de você é pelo Espírito Santo. É fruto do Espírito, é obra do Espírito, para que esse presente seja dado a nós de uma forma tremenda. Seja uma forma tremenda. Agora, a nossa reação a essa oferta é que vai fazer toda a diferença. Diz assim o texto sagrado, quando os anjos anunciaram a Maria, porque para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Então a reação humana a esse presente é que faz diferença. Como vamos receber o sobrenatural de Deus? O presente que a gente não espera, algo que não estava planejado de acontecer na nossa vida. Por quê? Porque quem nos promete é Deus. Quem fala é Deus, onipotente por definição. Onipotente por definição. O texto diz, porque para Deus não haverá impossíveis, para que se cumpra as suas promessas. Deus te prometeu algo? Deus falou que vai te dar algo? Deus falou que vai fazer algo por você? Creia, porque Ele é Deus de milagres, é Deus dos impossíveis, é Deus que faz o extraordinário, porque o ordinário muita gente pode fazer, mas o extraordinário só Deus faz. Creia que Ele está agindo, trabalhando em seu favor. Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, tudo está em suas mãos, nada foge ao seu controle. No texto de Gênesis, capítulo 18, versículo 14, Ele prometeu a Abraão que Abraão seria pai de uma grande nação.
E Abraão disse, mas como eu vou ser, se eu não sou, sabe, minha mulher é estéril, eu estou aqui nesse lugar que ninguém conhece. Mas Deus disse a ele, olha, assim como está os grãos de areia na praia, assim será a sua geração. E a Bíblia diz que Abraão creu e isso lhe foi imputado por justiça. E a justiça é o que Deus quer e aprova para nós. Ou seja, a nossa reação às propostas de Deus é que vai fazer diferença e vai levar presentes a esse mundo. Levar presentes a esse mundo que está em trevas. E esse mundo que precisa de ver luz. E essa luz é o presente divino a essa humanidade. Essa luz é que esclarece, que direciona. Essa luz que ilumina. Essa luz que acalma o coração. Essa luz que lança fora medo. Essa luz que faz promessa e cumpre, porque Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele promete. Amém? Segunda coisa, ele não pode mentir. O texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 18, que nós estamos firmados em duas grandes promessas. E Deus não pode mentir. Confere lá e você vai ver. Por quê? Porque ele não é homem e nem filho de homem para se arrepender daquilo que ele prometeu a você. Deus não mente. O pai da mentira é Satanás. Deus não é Deus de mentiras, Deus é Deus de verdade. Deus é Deus de direção. Deus é Deus de nos dar aquilo que é necessário para chegarmos aos locais que ele tem nos prometido. Ele dá o GPS, ele é o melhor GPS que tem. A direção para eu chegar aos meus objetivos, eu conto com Jesus, porque ele é o meu caminho, ele é a minha verdade, ele é a minha vida. Então, ele não pode mentir aquilo que ele prometeu a você. Creia que ele é verdade. E o que se ele prometeu, ele vai se comprometer com isso. Ele vai honrar aquilo que ele te prometeu. E porque a sua palavra cumpre-se por si mesma. Isaías 55 diz que, o versículo 11, que a chuva cai do céu e faz aquilo pelo qual ela caiu. E também a neve. E diz o Senhor, assim também será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz. O compromisso dele é com a palavra dele, e ele honra a palavra dele. A palavra do Senhor é uma palavra viva, é uma palavra eficaz, é uma palavra que penetra, é uma palavra que discerne, é uma palavra que corrige, é uma palavra que dá direção, é uma palavra que acalenta, é uma palavra que nos conforta, é uma palavra que nos confronta, é uma palavra que ele se compromete, que um caminhoneiro viajando para num hotel e vai para o quarto e lê lá uns salmos, uns provérbios, o Novo Testamento que os gideões deixam, e Deus, porque se comprometeu com essa palavra, esse caminhoneiro se converte, porque Deus abençoa a sua palavra. A palavra não volta vazia, vai fazer aquilo que é da vontade dele. Só de lê-la, o nosso coração é confortado. Só de lê-la, isso já traz para nós segurança, porque Deus, ele se compromete com a sua palavra. E ela cumpre por si mesma. Por isso que, como pastores, como homens que são evangelistas, nós temos que ter compromisso com essa palavra. Não podemos fugir a essa palavra. Essa palavra não pode arredar da centralidade da nossa pregação. Porque a resposta humana e a reação humana a essa promessa divina vai fazer toda a diferença. Foi assim com Maria. Olha, cumpre em mim o seu querer. Eis aqui a tua serva. Eu aceito o desafio. Foi assim com Isaías quando foi ao templo. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E Deus perguntou, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O mundo que está em trevas precisa de luz. A reação humana vai fazer diferença para que esse presente divino chegue em cada coração. Será que Deus pode contar contigo? Será que você está disponível para Deus? Segundo, vamos ao capítulo 2. Quando o verdadeiro sentido do Natal é alcançado. Quando? Quando que o Natal, que o mundo quer colocar como luz, como presente, como comida, como festa, como estar junto, como abraçar. Olha, quando que isso vai ser alcançado? Vai ser alcançado quando Jesus torna o seu Salvador pessoal. Quando você entende que ele, numa cruz, tomou o seu lugar, que ele morreu a sua morte para você viver a vida dele, que a vida que ele tem para você é melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer.
E isso é fato. Ele foi na cruz, ele tomou o nosso lugar. Ele, pelas suas pisaduras, nós fomos sarados e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Nós temos um Salvador. Nós temos alguém que pagou um preço para nos resgatar do pecado, sabe, do mal, sabe, das coisas que estavam já previstas, para onde íamos. Nós estávamos desgarrados e Deus nos colocou junto e nos juntou. Nós temos um Salvador. E isso é fato, é história, e nós não podemos enganar, porque não teria chegado até nós se fosse uma mentira. Jesus Cristo foi crucificado e tornou-se o Salvador do mundo. A mensagem da cruz é poderosa. O que estamos vendo aqui é Lucas, capítulo 2, versículos 10 e 11, que diz o seguinte, o texto sagrado. Diz assim: o anjo, porém, lhe disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Nasceu o Salvador. E ele precisa de nascer no seu coração. Para que, nascido no seu coração, ele possa nascer no coração de outros. Para que, nascido no seu coração, ele possa ser apresentado a outros. Para que você, tendo intimidade com ele, você introduza a outros. Nasceu o Salvador. Nasceu o sonho, nasceu o presente, nasceu aquele que tira o pecado do mundo. Mas ele também diz que quando o Messias se torna o meu rei, nasceu o Salvador, que é o Cristo, que é o Messias, que é o enviado, que é o verdadeiro, que tira o pecado do mundo. É aquele que Deus aprove entregar em nosso lugar. É aquele que muitos se apresentaram dizendo ser o Cristo, mas esse é o que Deus escolheu. Nasceu o Cristo. A palavra Cristo significa que nós somos aqueles que nos parecemos. Cristão diz que aquele que nós parecemos com ele, que temos a mesma identidade, que projetamos aquilo que ele é. Esse nasceu, porque nasceu no nosso coração. Então, o verdadeiro sentido do Natal se faz quando Cristo se torna o nosso rei, quando coloca sobre nós aquilo que nos rege, quando governa sobre a nossa vida. Mas ele também diz que nasceu o Senhor. Quando Cristo é o meu Senhor. Romanos 10, 9 diz que se com a minha boca eu confesso e creio com o meu coração, Jesus Cristo realmente é o dono da minha vida. E muita gente o tem como Salvador. Sabe que ele morreu numa cruz. Muita gente entende que ele morreu numa cruz. Mas daí a ser o seu Senhor é um passo muito importante. Porque aí a minha vida está entregue a ele. Ele é dono. Nada é meu. Tudo é dele. É ele quem governa, é ele quem direciona. É ele quem fala o que eu devo fazer, onde eu devo ir. É ele que manifesta a vontade dele. E eu falo como Paulo, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia! Então, quando que o Natal tem sentido? Quando Jesus Cristo é o meu Salvador, é o meu Rei, é o meu Senhor, quando ele é tudo para mim, porque ele é o presente de Deus para esse mundo que está em trevas. Terceiro, nós vamos dizer que quando nós entendemos o sentido do Natal, nós produzimos frutos dignos de arrependimento. Lucas 3:8, se você virar aí as páginas da sua Bíblia, você vai encontrar o seguinte: produzi, pois, era a pregação de João Batista pregando, sabe, no 15º ano do reinado de Tibério César, ele pregando, ele dizia: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. O que é isso? É reconhecer, porque eu sei o sentido do Natal, da minha responsabilidade pessoal. O que eu quero dizer para você que está me ouvindo, que Deus não tem netos, Deus tem filhos, e filhos por adoção. Nos tornamos, sabe, filhos, porque veio para os que eram seus,
mas os seus não o receberam, mas a todos que o receber, deu-lhes o poder de se tornar filho de Deus. Temos uma filiação, temos um pai, não somos filhos bastardos, mas depende da responsabilidade individual. Porque muita gente pensa que pai é crente, mãe é crente, avó é crente, que também tem a salvação por osmose. E não é assim. O profeta Ezequiel disse que não é porque o pai come uva verde que os dentes dos filhos vão ficar podres. Absolutamente. Você é responsável pela sua decisão. Você precisa de produzir frutos dignos, de arrepender-se, apropriar-se desse presente e não usar esse presente de qualquer maneira e não embrulhá-lo exteriormente de uma forma bonita e querer entregar à humanidade que está em trevas com tijolo dentro e podre por dentro. Absolutamente. Responsabilidade pessoal, é individual. Por isso que na minha individualidade eu pratico a minha intimidade com Deus e projeto isso na coletividade, no culto, quando estou com os demais irmãos, e os membros juntos se completam para o aperfeiçoamento do corpo. Por isso é que essa responsabilidade pessoal é importante. E se você não tem esse presente, hoje ele está sendo oferecido a você. Jesus Cristo está presente hoje, está convidando você hoje, está batendo na porta do seu coração. Se você abrir e permitir que ele entre, ele vai cear com você e você com ele, e você vai experimentar a melhor decisão da sua vida, como fruto disso, a presença constante do Eterno dentro de você. Segunda coisa, prontidão para fazer o que é bom. O verso 9 diz o seguinte: o machado está pronto, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Ou seja, se não fizermos o que é bem, o que é bom, estamos fazendo o que é mal e vamos ser cortados e vamos ser lançados no fogo. E nós sabemos fazer o bem. Se temos esse presente, por que não fazer o bem compartilhando esse presente para o mundo que está em trevas? Por que não, entregar uma mensagem de transformação? Por que não proferir uma palavra de afirmação? Por que não potencializar a virtude do outro? Olha o que a Bíblia diz: se eu sei fazer o bem e não faço, eu cometo pecado. E isso é sério, porque eu estou fazendo algo contra a vontade daquele que se tornou presente na minha vida e se fez presente por mim. Para que eu compartilhe esse presente, eu estou compartilhando outra coisa. Então, o fruto de um arrependimento é fazer o bem. É fazer o bem. Eu sempre repito na igreja: if you can't say something nice, do not say anything at all. Nós sabemos fazer o bem. Compartilhar com o necessitado. Verso 11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. E quem tiver comida, faça o mesmo. Meu Deus! Pandemia, tempo difícil, escassez de alimentos, de água. E quanta gente estocando. Nada errado planejar, porque nós não planejamos errar. Nós erramos por não planejar. Mas ver a necessidade do outro e, em detrimento disso, continuar estocando, não é digno de arrependimento esse fruto. Compartilhar com aquele que tem necessidade. De dar, se eu tenho 2 túnicas, por que manter as 2 se meu irmão está passando frio? Se o vê, diz a Bíblia, dá-lhe de comer. Se o vê, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você está fazendo por mim e para mim, disse Jesus. Nós precisamos de compartilhar com os necessitados, e nesse tempo de pandemia é uma ótima oportunidade de mostrar esse presente ao mundo que está em trevas, mostrando luz através dessas obras. A honestidade, verso 13, fruto digno de arrependimento, diz assim: respondeu-lhes: não cobreis mais do que o estipulado. Ou seja, fazer negócio com crente hoje está muito complicado. Jesus toma conta dessas pessoas. Se tornaram desonestas, cobram muito mais do que aí fora, do que o mercado secular. Nós queremos ajudar o irmão, mas o irmão não quer nos ajudar, quer cobrar muito mais, quer extorquir o outro.
Antes a palavra do crente tinha valor. Antes a palavra dele valia. Agora, além dos documentos, tem que lidar com a desonestidade de muitos. Meus irmãos, o mundo que está em trevas precisa de um presente honesto. Precisa da nossa honestidade. E nós somos desonestos quando nós prometemos servir ao Senhor, viver para Ele, agradá-lo, cantar louvores ao nome dEle, de nos dar tudo que puder para o sustento de missões. E nós não fazemos isso. Nós mentimos. Nós somos desonestos para com o nosso Deus. Isso não é fruto digno de arrependimento. Então nós temos que ser honestos conosco mesmo, porque sendo conosco mesmo, nós vamos ser com aqueles que estão cerca de nós. E o último, mansidão, verdade e contentamento. Ser manso não é ser bobo. Ser manso não é ser passado para trás. Ser manso não é uma falsa humildade. Ser manso é ter coragem de expulsar do templo os mercadores. É ter coragem de virar as mesas. Mas ser manso também é ter uma palavra branda para desviar o furor. Nós temos que ter a verdade, porque a verdade liberta. Se conhecemos a verdade, essa verdade é apresentada com o nosso sim sendo sim e o nosso não sendo não. Nós precisamos falar a verdade em todo o tempo, que quando conhecemos a verdade, ela produz libertação. E temos que ter contentamento, ou seja, sermos agradecidos por aquilo que Deus tem colocado diante de nós. Não podemos ficar preocupados com aquilo que não temos e esquecer do muito que Deus já fez por nós. Há um hino do Inário que diz: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma dizes de uma vez, e hás de ver surpreso quanto Deus já fez. E Deus faz muito, sabe? E eu não tenho que ficar preocupado com nada. Antes das minhas petições devem ser conhecidas diante de Cristo Jesus. Eu tenho que lançar sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele cuida de mim. Eu tenho que estar contente em toda e qualquer situação. Sei ter fartura, sei passar necessidade, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Louvado seja o nome do Senhor. Leia 1 Timóteo 6 e você vai ver a palavra de contentamento que Paulo dá ao seu filho na fé. Mas também o texto continua no capítulo 4 e diz que nesse Natal nós temos que apresentar o melhor presente. E Jesus Cristo é o melhor presente. É o melhor presente para todos, porque a Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Se eu for a um palácio, se for convidado para um rei, para estar com ele, para participar com ele do Natal lá, eu levo um tipo de presente. E se eu for numa casa mais simples, eu vou querer levar outro tipo de presente. Mas Deus não faz acepção de pessoas. O texto diz, aqui eu não vou ler tudo, capítulo 4, que Jesus entrou na sinagoga. E Jesus, quando entrou na sinagoga, tomou o livro da lei e leu o profeta Isaías e disse assim: olha, o Espírito do Senhor está sobre mim para dar vista aos cegos, para dar liberdade aos cativos, para, tirar daqueles que estão presos de alguma situação e conduzi-los por um caminho novo, para anunciar o ano aceitável do Senhor. Lucas capítulo 4, do 18 ao 21. Então, Jesus Cristo é o melhor presente como? Dos pobres, porque ele faz isso mostrando a riqueza das boas novas. E Paulo fala isso: eu não me envergonho do evangelho, não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus, é o dínamo de Deus, para a salvação de todo o que crê, primeiro do judeu e depois do grego, primeiro do nova-iorquino, depois do que está em Canérica, primeiro do que está em Nova York, depois do que está no Brasil, primeiro do que está em Nova York, depois do que está em New Jersey. Eu creio que Jesus Cristo é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, nós às vezes vemos pessoas abastadas, pessoas que têm muito dinheiro, mas pobres em valores, não têm paz, não tem alegria, não tem esperança. E Jesus Cristo é o melhor presente dos pobres, porque ele mostra a riqueza das boas novas. Efésios 1:3 diz o quê? Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoa, aleluia, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Nós temos tudo, nós somos ricos, e nós temos o melhor presente, a maior riqueza,
que é Jesus Cristo, que não compramos numa prateleira de mercado ou numa loja aí de qualquer, que é de grande nome. Nós temos o melhor presente, que é Jesus Cristo, e nós precisamos de compartilhar dele com todos. Mas Jesus Cristo também é o melhor presente dos cativos, através da libertação da graça. Gálatas 5:1 fala sobre isso. Sabe, ele liberta os cativos, mostrando que nós não podemos voltar àquilo que nos prendia antes. Por que nos sujeitar ao pecado que fazem separação entre nós e Deus? Por que ficar presos a dogmas, a religião, a doutrinas, ficar brigando por coisas mínimas? O que nos une é muito maior. O presente que temos é muito maior. Nós somos libertos porque conhecemos a verdade e a verdade liberta. Então, não vamos ficar cativos, presos a ninguém, a nenhum irmão, a nenhuma chantagem, a nenhuma proposta indecente do inimigo. Nós somos livres e Jesus Cristo nos libertou porque ele se fez presente e nós temos esse presente dentro de nós. Jesus Cristo é o melhor presente dos cegos por meio da luz da vida. João 1:9 diz que essa maravilhosa luz, essa esplêndida luz se manifestou aos homens. Vede quão grande luz nos tem iluminado. O mundo que está em trevas viu uma grande luz. E eu estava incluído, porque eu estava nas trevas, perdidos em meus delitos e pecados, mas ele me vivificou, ou seja, veio luz dentro da minha vida, e ele me chamou das trevas para anunciar a sua maravilhosa luz, aleluia. Porque o pior cego é aquele que não quer ver, e Jesus Cristo está aí, está se apresentando, enxergue, agarre a ele, perdão, e ele vai te conduzir por caminhos mais excelentes. Mas ele é o melhor presente também dos oprimidos. Opressão é obra do inimigo. E o inimigo tem oprimido muita gente, mas ele não pode possuir a você. Porque quando Jesus Cristo está presente, não tem lugar para mais ninguém, não tem lugar para outra coisa. Através do seu jugo, no qual ele toma sobre si o nosso fardo. Mateus diz isso. Olha, aprendei de mim, disse Jesus, que sou manso e humilde de coração, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Suave. E ele fala, lance sobre mim a sua ansiedade, porque quando estamos opressos, ficamos ansiosos, preocupados, ficamos desconfiados, mas Jesus Cristo é conosco. Nós temos a presença desse presente. Ele está conosco todos os dias da nossa vida. Por isso que o profeta diz, não fique temeroso, não fique com medo. Só de mencionar esse nome, os nossos medos se vão. Não temas nem te assombres, porque eu sou contigo, eu vou te ajudar, eu vou te sustentar. Sua opressão é obra dele, mas ele não pode possuir você, porque você é meu, você é meu. Então, eu coloco a minha vida à disposição do Senhor, e o Senhor me livra desses caminhos. Muitas são as aflições do justo, diz o salmista, mas o Senhor as tem dessas tribulações o livrado. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Jesus Cristo é o melhor presente e nós precisamos de compartilhar esse presente. Esse é um presente que não fica desgastado, é um presente que não fica, sabe, velho, é sempre um presente updated. Ele faz o renovo a cada dia. É um presente que nós temos prazer de tê-lo por perto e desfrutar da presença dele. Agora, esse presente, ele precisa de ter uns elementos formadores para desfrutarmos dele. E isso está no capítulo 5 de Lucas, quando diz o seguinte, capítulo 5, versículo de 4 a 11, que diz que os discípulos tinham pescado toda a noite e não pescaram nada. E Jesus disse, olha, jogue do outro lado a rede. E Pedro talvez falou para Jesus, Jesus, o senhor não entende nada disso, isso não é o seu business. Isso aí não tem nada a ver, porque nós somos expertos e já tentamos de tudo. O que forma a mim e a você para compartilhar desse presente é a experiência do poder de Cristo. Olha o que diz o texto de 5, 4 a 11. Eu quero ler para você. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo e lança as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos,
mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Mestre, Jesus Cristo é professor por excelência. E quando eu aprendo na escola do discipulado, na escola onde Jesus Cristo é o professor, eu sou aprovado e sou conduzido a uma pesca maravilhosa. Experiência do poder de Cristo. Quando você ora e você tem certeza que Ele está te ouvindo, quando Ele faz acontecer o extraordinário por causa da sua intercessão. Experiência com Ele fortifica a nossa fé. E isso nos prepara para compartilhar esse presente. Porque isso nos prepara para responder a qualquer que venha com questionamentos sobre a razão da nossa fé, a razão do nosso presente, a razão da nossa alegria, a razão da nossa esperança, a razão da nossa paz. Nós temos para compartilhar. Também a consciência do pecado e o perdão diante da sua santidade. Olha o que diz o texto. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-lhe as redes. Então fizeram sinais aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos de ponta que quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Diante de um Deus santo, diante de um Deus puro de olhos, diante de um Deus misericordioso, diante de um Deus gracioso, eu não posso ficar cometendo as mesmas coisas. Eu não posso ficar comparando a minha vida com a do irmão. Quando eu olho para ele, eu entendo que quanto mais perto dele eu chego, mais longe eu me enxergo, porque eu não posso ficar perto de um Deus tão puro e querer continuar com a mesma vida. Não posso. A consciência que eu tenho, que eu não sou nada diante desse Deus, é o que me faz levar não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome na glória. Eu começo a olhar para ele e saber que ele é o autor e o consumador da minha fé. E o que me faz um pescador de homem? A decisão de seguir a Cristo. A decisão de falar: Senhor, conte comigo, eis-me aqui, eu vou atrás, eu estou disposto, usa tudo que é meu, eu sou todo seu, Senhor. Vem, Senhor, toma a minha vida e a conduza para onde o Senhor tem. Porque foi o convite que fez a Pedro. Olha o que diz o texto na sequência. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Deixando tudo. Há um hino que diz: só então has de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Quando tudo nós deixarmos no altar, nós vamos ser aptos a compartilhar desse presente, a fazer o Natal diferente na vida das pessoas, a apresentar algo diferenciado no qual as pessoas vão ter prazer de desfrutar. As pessoas vão ver em nós algo diferente, que vão querer esse presente para elas também. Vamos nos tornar doador do maior presente que esse mundo pode receber. E, por fim, nós vamos ver que o caminho da felicidade de receber esse presente se faz em algumas atitudes que nós precisamos de tomar. Lucas 6, de 20 a 23, Jesus veio colocando os estatutos do reino, das bem-aventuranças, da felicidade. Você quer ser feliz? Você é feliz ou você é contente? E aquele presente que você recebe, que você se alegra tanto, que você quer usar, quer desfrutar desse presente, como isso traz uma satisfação a você, não é verdade? Então, qual é o caminho para que você receba esse presente que vai fazer diferença no seu Natal? Primeiro, a humildade. A humildade que troca os bens mundanos pela herança incorruptível de Cristo. Meus irmãos, nós estamos correndo atrás de muita coisa. E essa pandemia veio para mostrar que não é nas coisas que a nossa confiança deve estar. Porque não adianta o tanto que a gente tem,
não adianta de valores, não adianta a gente confiar nos nossos bens. Louco, hoje te pedirão a tua alma e o que tens preparado, diz a palavra. Então nós temos que ser humildes para reconhecer que não é o nosso curso acadêmico, a nossa posição social, é a nossa intimidade com Deus. É a nossa intimidade com Deus. Nós temos tudo. Porque olho não viu, ouvido não ouviu, nem jamais penetrou na mente humana o que Deus tem preparado para mim e para você. Nós somos ricos. Aleluia, nós somos ricos, nós somos poderosos, nós temos tudo. E por que ficar correndo atrás de coisas que às vezes não nos levam a lugar nenhum? E por causa que ficamos aí correndo atrás de bens materiais, nós ficamos aí percebendo que está escorrendo entre os dedos os valores essenciais da nossa existência. Nós estamos perdendo de vista Jesus. Nós não temos humildade o suficiente. Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e ele, a seu tempo, vos exaltará. É uma responsabilidade, uma decisão minha e tua, de nos humilharmos na presença do Senhor. O Espírito Santo nos concede um espírito humilde, mas a responsabilidade é minha e sua, de nos colocar humildemente na presença do Senhor e dizer: olha, a minha maior riqueza é Jesus Cristo. O meu maior tesouro é Jesus Cristo. E nós não temos isso em tesouros de barro. Não, nós temos isso em tesouros que vale a pena manter, porque onde está o nosso tesouro, ali está o nosso coração. E vice-versa, onde está o nosso coração, também está o nosso tesouro. Não vamos trocar os valores que está preparado para mim e para você. Andar na Nova Jerusalém, em ruas de ouro, em mansões celestiais, por coisas que são circunstanciais e temporárias aqui. Nada errado de você querer o bem-estar, de você trabalhar para isso, mas não colocar nisso o coração. Amém? O caminho da felicidade está na fome, que valoriza o pão do céu mais do que o alimento físico. É esconder a palavra do Senhor no nosso coração para não pecar contra ele. É digerir essa palavra, é ter prazer em lê-la, é ler longos capítulos, meditar nessa palavra para não cometer os mesmos erros. É andar longe do pecado por causa dessa palavra. É ter intimidade com essa palavra. É pronunciar essa palavra. É trazer para a mente essa palavra. É estar com essa palavra cada dia, andando pelo caminho. É compartilhar dessa palavra. É ter fome dessa palavra. Porque é uma palavra que penetra, é uma palavra que corrige, como eu disse, é uma palavra que redargue, é uma palavra que nos dá segurança. Só de lê-la, isso nos renova, só de lê-la, isso nos encoraja, só de lê-la, isso nos protege. É ter fome dessa palavra. Da mesma maneira que lutamos pelo pão na mesa, temos que lutar pelo pão da vida, que é essa palavra. E o compromisso de Deus, eu repito, é com essa palavra. O caminho da felicidade está em meditar na palavra de Deus, porque ela é lâmpada para os pés, ela é luz para o caminho. Essa palavra reflete a bondade e a misericórdia de Deus sobre a nossa vida. E não tem presente melhor do que isso. E por fim, o caminho da felicidade está no arrependimento, que lamenta o pecado a ponto de abandoná-lo. Aí está metanoia, mudança de mente, de sair do lamaçal, de não chamar de pecado o que Deus condena, de não dar outro nome para aquilo que Deus chama de pecado. Arrependimento, mudança de direção. Eu lamento porque os meus pecados, diz Isaías, fazem separação entre mim e Deus. E essa separação não permite que eu desfrute do melhor presente. Natal é Jesus divino. Natal é Jesus ungido. Natal é Jesus Senhor. Isso é o verdadeiro Natal. É Cristo nascendo nos nossos corações. E não fazer como aquele dono da hospedaria, que não deu lugar para eles no seu recinto. Perdeu uma grande oportunidade. Vamos convidar Jesus para estar dentro da nossa casa, dentro da nossa vida, dentro do nosso emprego, dentro da nossa escola,
Vamos permitir que ele nasça, porque se colocarmos Jesus para fora, vai nascer outras coisas naquele lugar que deveria ser de Jesus. Se você não tem Jesus Cristo na sua vida, hoje é dia de salvação. Hoje Jesus Cristo quer nascer, quer ser o presente para você. Ele quer te dar vida que vale a pena ser vivida. Ele quer ser esse que vai conduzi-lo de vitória em vitória. Não que vai ser tudo fácil, mas com ele no barco, você vai chegar do outro lado. Um lado que está preparado para mim e para você. Que Deus nos abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar agora. Se você quer esse Jesus, quer esse presente, quer fazer desse tempo um Natal completamente diferente e melhor para você e para sua família, deixe um comentário se você está online e nós vamos orar, vamos entrar em contato e vamos estar juntos nessa caminhada. Queremos ser bênção para você, como você está sendo para nós, aqui acessando essa rede social. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos e vamos orar agora. Diga assim para o Senhor, onde você estiver. Senhor meu Deus, eu ouvi agora esse pregador, talvez eu nem o conheça, mas o Senhor me colocou de frente a esse aparelho aqui agora. Esse telefone, esse computador, esse iPad. E eu ouvi essa mensagem e eu quero convidar Jesus para ser o meu presente. Eu quero receber esse presente na minha vida. Eu entendo o plano que o Senhor tem de me resgatar das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu quero desfrutar dessa luz. Entra na minha casa, entra na minha vida. Eu peço isso em nome dele. Amém e amém. Se você orou assim, deixe o seu comentário e nós vamos orar por você e entrar em contato com você. Uma alegria muito grande ter você aqui. Próximo domingo estaremos já presencialmente lá no templo, voltando às nossas reuniões presenciais. Você está convidado a estar presente, revermos uns aos outros, celebrarmos a ceia e podemos trazer à memória, né? Fazer desse momento um memorial que assegura a nossa fé e renova a nossa esperança. Então, no próximo domingo, estaremos ali presencialmente. Você pode fazer a entrega dos seus dízimos e das suas ofertas online. Eu acredito que o Sotires vai colocar aí a maneira de você fazer doação online, como você pode fazer. liberdadeny.org/give. Então, acesse esse endereço aí, esse site, e se você quiser fazer a sua doação, faça isso, entregue o seu dízimo, comprometa-se com aquilo que Deus colocou nas suas mãos para administrar. Então, se você não puder fazer aqui virtualmente ou através do site, domingo que vem estaremos no templo e você pode fazer ali o seu culto a Deus. Não é para pagar alguma coisa, absolutamente, não é pagar promessa, você está cultuando a Deus, devolvendo a Ele aquilo que Ele colocou na sua mão para administrar. Deus tem sido generoso para conosco. Então, eu louvo a Deus pelos membros da igreja, pela fidelidade de cada um, mas também eu adoro a Deus pela fidelidade dele para conosco. Que mesmo que sejamos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Glórias ao nome dele por isso. Quero congratular com todos que fizeram aniversário. Nós não tivemos a oportunidade de orar domingo passado, mas quero congratular com você que completou mais um ano de vida conjugal, né? Ademilson completou mais um ano de vida. Eu louvo a Deus pela vida dele, pelo presente que ele é para nós, né? Eu costumo dizer, que situação, né, Ademilson? Mas que Deus possa abençoar muito você quando você completa aí os seus 18 anos, tá bem? Também nós estamos felizes com os ministérios que são desenvolvidos na igreja.
as visitas. Eu estive com uma família muito querida, a família Lacerda, passamos um tempo juntos, oramos juntos, agradecemos juntos pelas bênçãos que Deus tem feito na família, pelas surpresas que Deus tem dado a cada um deles, e somos gratos a Deus por essa manifestação da graça dele nessa família. Se você quiser uma visita, pode ligar para mim, eu estou à disposição, eu respeito esse tempo de pandemia, não é isso? Não é bom, Sotiris deve estar dando um pulo agora, mas eu posso ir pelo menos na frente da sua casa, orar, ouvir, conversar um pouco de longe, mas pelo menos posso ver você, e você me vê, e a gente poder estar orando. Oramos pelo Léo, vamos agradecer pela vida dele. Léo é um presente de Deus para nós, através das postagens. Ele tem sempre estado presente e tem sido uma bênção para a nossa vida. Ore pela vida dele, tá certo? Eu acho que esses são os avisos. Se Jocilene tiver mais um, o Sotiris pode conectá-la aí, né? Nós vamos estar trabalhando agora, daqui para frente, no próximo domingo, capítulo 7 a 14 de Lucas. Vamos estar refletindo. Se você ler pelo menos um dos textos desses capítulos, nós vamos trazer para a nossa reflexão e para o nosso crescimento. Tá certo? Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado por estar compartilhando aqui conosco. Nós vamos orar agora, impetrar a bênção e depois nós vamos estar aqui lendo os comentários e abençoando a sua vida. Todos os dias, 20h, estamos online. Temos as matérias da Escola Bíblica, né? Acrescentai a vossa fé. Pastor Valdir está trabalhando nesses temas. E temos também o desafio de ser na Terra do Ter, às quartas e quintas-feiras. Então, participe conosco e divulgue, compartilhe aí nas suas redes sociais. E nós não queremos números, nós queremos as pessoas ouvindo a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse dia, obrigado por esse culto que tivemos a oportunidade de prestar ao Senhor através dessa ferramenta da tecnologia que chegou até nós. Obrigado pela vida e a família de cada um conectado. Obrigado pela Igreja Batista da Liberdade, que isso tem mostrado o seu favor a essa agência. Obrigado pelos ministérios. Obrigado por essa palavra. Obrigado pelo nosso irmão Lucas, que escreveu esse evangelho. Esse evangelho chegou até nós e hoje nós estamos aqui aprendendo nessa palavra. Obrigado, Senhor, por aqueles que, porventura, convidaram Jesus para ser o presente da vida deles. Que o Senhor, ó Pai, possa ser bênção e conduzi-los em caminhos mais excelentes. Obrigado pelos dízimos, pelas ofertas. Obrigado pela tua provisão, pela tua proteção. Obrigado pelos aniversariantes. Abençoa Edmilson. Ó Deus, toma conta da vida dele. Abençoa meu irmão, que completou mais um ano de vida também. Eu abençoo a vida do meu irmão Dedé. Ó Deus, muito obrigado, porque o Senhor tem sido tremendo nesse tempo para conosco. Muitas são as dificuldades, mas maiores são as tuas bênçãos na nossa vida. Glórias ao teu nome. Louvado seja o teu nome, ó Pai. E agora, que a graça de Jesus Cristo, o Filho, o amor de Deus, o Pai, a consolação e o conforto do Espírito, seja, Senhor, com a família do Kilder, que agora vive esse momento de luto, que o Senhor conforte, console. Ó Deus, que seja com Kerley lá em João Pessoa, que seja com os enfermos, levante desse leito, ó bem, e bem como todo Israel de Deus espalhado sobre a face da terra, não somente agora, mas para todo o sempre. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe, uma noite de paz. Obrigado, Sotiris, por facilitar esse momento. Que Deus os conduza de vitória em vitória. Até amanhã, às 20h.